Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alexandre Martins, sou o reitor da Escola de Líderes no Brasil e hoje nós estamos aqui no estúdio da escola, tendo a grata satisfação de receber aqui o meu amigo, o pastor Alain, que é pastor da Primeira Igreja Batista de Ouro Preto, Minas Gerais, e nós vamos estar conversando um pouco aqui, batendo um papo sobre alguns assuntos importantes da atualidade e também sobre a Bíblia Sagrada. Então eu quero convidar você para ficar conosco até o final. Com certeza este bate-papo aqui vai lhe edificar e vai trazer um conteúdo abençoado para a sua vida. Pastor Alain, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo aqui, paz do Senhor. O senhor pode se apresentar. Amém. Queridos, graça e paz. É uma alegria estar com meu amigo pastor Alexandre Martins aqui na Escola de Líderes do Brasil e poder estar com você que está conosco assistindo esse podcast, esse momento tão importante, onde já o pastor Alexandre falou que nós vamos tratar de assuntos aqui tão relevantes e também atuais. Eu estou na famosa região dos Inconfidentes, onde o Império teve um papel muito importante. Nós estamos numa cidade muito importante do estado de Minas, Ouro Preto também conhecido mundialmente, muito famosa pela sua arquitetura, pela sua história e também por uma figura muito conhecida no Brasil, o Tiradentes. Então, bom estar com vocês. Estou na Primeira Igreja Batista Nacional em Ouro Preto, bem no coração da cidade, na famosa Rua das Flores, 105 Centro. Sou casado, tenho 2 filhos e seja muito bem-vindo a esse momento importante de bate-papo bíblico que vai ser edificante para a sua vida. Pastor Alain, nesse final de semana nós tivemos uma escola bíblica de obreiros muito abençoada na nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Jardim Mirna, e nós aprendemos muito da parte do Senhor, tivemos a ministração, inclusive, da sua pessoa, que ministrou no sábado à noite e também no domingo pela manhã, pastor Cláudio Rodos, que trouxe também uma ministração muito abençoada. E qual o resumo que o senhor faz dessa escola bíblica, dos assuntos que foram abordados? Pastor, primeiro eu quero parabenizá-lo pela iniciativa, parabenizar a Dermina por se preocupar em trazer treinamento para a liderança e também trazer luz acerca de muitos assuntos, ainda mais num contexto onde a igreja tem sido bombardeada por muitas filosofias. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas nós precisamos voltar aos marcos bíblicos. Então eu acredito que a sua atitude enquanto pastor, presidente da denominação, em interessar em dar instrumentos e ferramentas para os obreiros, trazendo conhecimento, apontando caminhos, eleva o corpo de Cristo, edifica e também prepara para os grandes desafios que nós estamos enfrentando no presente século, Tomara que todas as igrejas tivessem essa iniciativa de treinar os seus líderes e prepará-los. Falando do pastor Cláudio, ele até mencionou um tema interessante dentro da sua pregação, da sua ministração, sobre o aspecto dos profissionais, Talvez isso soa meio estranho no meio cristão evangélico, mas nós precisamos estar preparados para que nós possamos também responder de forma eficiente, bíblica e cristocêntrica os desafios que nós estamos enfrentando. Todas as igrejas deveriam se preocupar em preparar os seus obreiros, que é uma orientação que não é nenhuma sugestão, é um mandamento. Está lá em 2 Pedro 3,18, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E o obreiro é aquele que precisa ser achado aprovado, que maneje bem a palavra da verdade. Por isso eu quero também agradecer o privilégio de estar junto, poder ser ministrado e de alguma maneira cooperar para o crescimento do conhecimento e maturidade da liderança da Dermina. O que eu tenho observado, pastor Alain, mudando um pouco aqui de assunto, é que nós estamos vivendo um contexto escatológico. Nós estamos vendo as profecias bíblicas se cumprindo
E quando olhamos para o mundo, nós vemos o caos que está o mundo, né? Guerras, como por exemplo essa guerra entre Israel e o Hamas, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E por que não citar também essa tragédia que nós estamos vivendo aí no Rio Grande do Sul? E o que eu percebo é que há um cenário de muita especulação. E me parece que enquanto as pessoas estão se ocupando com a especulação, e eu falo de nós cristãos, estamos deixando de cumprir muitas vezes o nosso chamado, de fazer aquilo que é nossa responsabilidade. Quais as orientações práticas que o senhor entende à luz das Escrituras Sagradas que Jesus deixou para a igreja? Pastor, em primeiro lugar, nós não podemos de fato desassociar alguns acontecimentos, né, econômicos, políticos, situações tristes como essa, como o Rio Grande do Sul, a própria situação lá do Hamas, de Israel. Mas, de fato, a cristandade, principalmente esse arraial brasileiro, eles ficam especulando quando deveriam se posicionar dentro de algumas orientações. E é interessante, porque em Tessalônica, né, Paulo vai abordar esse tema, essa matéria, e havia alguns que deixaram até de trabalhar, porque imaginavam naquela época que Jesus já estava vindo, e Paulo vai trazer orientações práticas da vida cristã. Dentro desse assunto, há uma parábola que Jesus conta no capítulo 25, né, que nós até ministramos esse final de semana, que vai falar sobre as 10 virgens e a parábola dos talentos. Jesus traz o sermão no capítulo 24 e traz a aplicação através dessas parábolas. É claro que nós olhamos com um olhar teológico, escatológico para todo acontecimento, mas muito mais do que isso, Jesus traz orientações práticas. Por quê? Na parábola lá do capítulo 25 de Mateus, ele vai falar sobre as 10 virgens, falando sobre a necessidade de vigilância. É muito oportuno, pastor, esse discurso de Jesus, porque nós vivemos a geração da distração. Esse universo virtual, ele corrobora, ou ele potencializou uma geração distraída. Nós temos aí no Brasil mais de 200 milhões de pessoas, mas ao mesmo tempo nós vivemos um fenômeno da individualidade dado ao advento dessa tecnologia, desse mundo cibernético. Então Jesus chama a atenção para a distração. O próprio sermão do capítulo 24 diz que seria como na época de Noé, né? As pessoas iam casar, dar-se em casamento, os últimos dias seriam marcados por entretenimento, por distrações, falta de foco, e Jesus diz que em relação à sua segunda vinda, primeiro conselho prático para a igreja, em vez de ficar só no campo da especulação, é nós vigiarmos. A tônica dessa parábola das 10 virgens é sobre vigilância. E nós estamos muito distraídos. E a distração também ela pode ser encontrada no campo da especulação. E é muito interessante porque em Atos capítulo 1, os discípulos tentam especular também sobre a volta de Jesus. Jesus fala assim, olha, isso é prerrogativa exclusiva do Pai. E vai dar algumas orientações práticas também que está lá no texto. Então, qual que é a orientação prática? Dentre muitas, mas que Jesus traz, vigilância. A igreja precisa vigiar em relação a todo o cenário que nós estamos enfrentando e parar um pouco da especulação. Repito, aqui quero reiterar, não que não tenhamos que fazer uma análise, mas às vezes nós estamos muito distraídos com a especulação. Agora, uma outra perspectiva que Jesus também traz aqui no capítulo 25, que está lá no verso 14 até o 30, é dos talentos. O foco ali, o ápice sobre o talento é a diligência, é o trabalho. E nós percebemos que o tempo está passando e os irmãos, os fiéis, estão envolvidos menos com a comunidade, porque isso é próprio também da distração, né? Então, se Jesus pudesse aqui, se eu pudesse extrair 2 conselhos práticos à luz da escatologia, eu diria que Jesus nos convida à vigilância e ao trabalho, nos envolvemos com a obra do Senhor. E o senhor tocou num ponto muito importante aí, pastor Alan, que é o fato de que muitas pessoas não querem mais se envolver com o serviço da casa de Deus, né? Eu conheço líderes, pastores que estão com dificuldades em suas congregações porque não encontram obreiros que querem dirigir trabalhos, pessoas que às vezes não querem nem mesmo trabalhar dentro da própria congregação. E nós não podemos esquecer que todos nós recebemos talentos de Deus e que vamos prestar conta desses talentos, né? E eu acho que o que falta é as pessoas
terem a consciência e não se esquecer de quem realmente estamos servindo, não é? Justamente, a parábola, por exemplo, aqui do capítulo 25, as pessoas que estão nos assistindo podem até conferir na Bíblia, né, a partir do verso de número 14, eu penso que esse desânimo ou esse regressar do envolvimento é falta de uma consciência bíblica. Em que aspecto? O próprio texto diz que o Senhor viaja e Ele distribui os talentos. Nós precisamos olhar para a obra de Deus, a vocação, o chamado, como um privilégio, como algo que nós recebemos do Senhor. Mesmo porque quem nos chama, quem nos capacita, quem nos vocaciona é o próprio Cristo. Ele nos dá esse privilégio. Paulo, ele deixou isso muito nítido, né? Nas suas 13 cartas, a maioria das cartas ele se apresenta como servo, como apóstolo, como ministro. Paulo deixou muito claro quem o chamou e para que ele foi chamado. Então, muitas das vezes, as pessoas estão desanimando, se envolvendo menos, porque esquece quem chamou, quem vocacionou e quem deu habilidade. Nós precisamos voltar a essa consciência bíblica da mordomia, do trabalho, e reconhecer a vocação, o chamado, como um privilégio dado. Nós sabemos muito bem, pastor, que os anjos queriam estar evangelizando. Pedro vai tratar desse assunto e mostra-nos que a igreja iria cumprir esse propósito. Então, aquelas pessoas que estão aqui nos assistindo, e talvez você desanimou, talvez você está frustrado, decepcionado, você precisa lembrar que quem lhe confiou os talentos, quem lhe deu os bens, quem te chamou, quem te capacitou, é o Senhor. Ao mesmo tempo também nós percebemos o esfriamento do amor, né? Mateus capítulo 24, Sim. E esse amor primeiro, inevitavelmente, ele vai se esfriar no campo vertical, em relação a Deus, para depois esfriar no campo horizontal em relação às pessoas. Porque o amor que nós temos em relação às pessoas, ele é resultado do amor que nós temos a Deus, que é o primeiro grande mandamento, né? Amará o Senhor teu Deus com toda a tua força, alma e entendimento. O segundo é o próximo. Então nós precisamos voltar à consciência bíblica. Não, o Senhor me chamou, Ele é o Senhor da obra, Ele é o dono dos talentos e Ele me deu o privilégio de ser um cooperador. Como o pastor falara no sábado, o pastor Cláudio, não somos não somos Deus que coopera conosco, mas nós que cooperamos com Deus. Nós estamos envolvidos em uma obra com consequências eternas, maiores do que nós. Falta uma consciência bíblica, né? Verdade, pastor Alain, verdade. Pastor Alain, há um privilégio no ministério em detrimento do peso, né? E o que a gente percebe também é que muitas pessoas, muitos obreiros, estão focando no peso do ministério e não estão observando o privilégio do ministério. Eu sempre digo que ser pastor ou qualquer outro cargo ministerial que alguém exerça é uma posição muito honrosa da parte de Deus. Afinal de contas, como diz Paulo, nós somos dispenseiros. Olha que privilégio, né? Como o Senhor disse, nós somos representantes de Deus e trabalhamos com coisas eternas, né? Então é um privilégio muito grande. Como que o senhor vê essa questão assim, das pessoas não terem essa total noção do privilégio do ministério em detrimento do peso do ministério? A primeira consideração que eu gostaria de fazer é uma consideração que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, né, capítulo 4, que nos considere como ministros de Cristo. Algumas pessoas, embora foram chamados para a obra, talvez estejam ocupando o lugar errado, né? Tem pessoas que foram, como a própria Bíblia fala dos 5 ministérios lá em Éfeso, tem pessoas que foram chamadas para determinadas áreas e estão envolvidas com uma que não foram chamadas, né? Infelizmente, nós percebemos muitas pessoas que estão atuando no campo pastoral, mas que não foram chamados para ser pastores. Então, todas as vezes que eu estou envolvido, mesmo que seja na obra de Deus, no ministério, desenvolvendo um chamado, um trabalho pelo qual Deus não me chamou, será impossível. Porque antes de Deus chamar alguém, Deus unge alguém. Né? Quando Paulo vai tratar com Timóteo sobre esse assunto e vai dizer para Timóteo que ele havia recebido um dom e deveria desenvolver aquele dom, e os presbíteros colocam a mão sobre a cabeça dele, ali também traz a ideia desse revestimento de poder. Se eu estou atuando em uma determinada área da igreja, do ministério, que Deus não me chamou, eu não tenho a unção, a autoridade para tal. Então, de fato, o ministério ele vai me fazer mais mal do que bem. Ele vai trazer mais peso do que alegria. Agora,
Também tem pessoas, por outro lado, um extremo, que foram chamadas, mas têm medo da responsabilidade, né? Tem muitas pessoas que exercem o ministério diaconal e Deus tem uma chamada pastoral, mas ele não quer se envolver, né? Tem receio de se envolver. Nós temos um extremo de pessoas que estão atuando em áreas que Deus não chamou, e temos pessoas que estão atuando em uma área que não era para atuar. Deus tem mais para essas pessoas. Então, um dos motivos que eu penso, biblicamente falando, é o equívoco da chamada e da vocação. O segundo ponto é entender para quem eles estão fazendo, né? Para o Senhor. O apóstolo Paulo, ele trata desse assunto em várias epístolas, mas eu gosto muito de dar um realce em 1 Coríntios 15, 58, onde ele diz assim: portanto, sejam sempre firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor a obra não é em vão. Eu fui pastoreado 10 anos por um pastor que é um mestre, e sempre ele falava assim conosco em nossas reuniões: Deus quer fazer através de nós. Todas as vezes nós queremos agir dentro da nossa força, estamos confiados em nós mesmos, nós não vamos conseguir. Às vezes nós queremos fazer na força do braço. Precisa ser feito no Senhor com a consciência da chamada que Ele nos deu. E aí sim, Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6, que há um retorno, há um lucro no ministério. Qual que é o lucro? Piedade com contentamento. Paulo falou que o lucro que ele tinha era a alegria de servir. Então eu preciso rever a minha vocação, se eu estou desenvolvendo o ministério que Deus me deu, ou então eu estou equivocado. Se eu estiver equivocado, vai ser tristeza, vai ser peso, e não assuste que eu vou falar. Algumas pessoas podem até morrer por carregar um peso excessivo. É verdade, pastor Alain. Inclusive, eu sempre digo que tem pessoas que elas estão, por exemplo, exercendo o diaconato e Deus tem mais, como o senhor disse. Então, aquele diácono, ele vai, ao longo do seu trabalho, desenvolver habilidades para o presbitério, para ser um evangelista, até mesmo para ser um pastor. Mas tem pessoas que foram chamadas para o diaconato e que é aquilo que Deus tem para ela, para o resto da vida dela. E se ela se envolver com outra área, que não foi aquilo que Deus chamou aquela pessoa para fazer, vai acontecer o que o senhor disse, vai se tornar um peso para a vida da pessoa. E aí eu penso que o cristão, o obreiro, ele precisa entender o seguinte: não importa a área que ele está atuando, o fato de alguém estar exercendo o diaconato e outro estar no presbitério não significa que ele é menos privilegiado do que o outro. Não significa que a recompensa do outro será maior do que a dele. O reconhecimento de Deus para um trabalho que alguém exerce na obra de Deus, o reconhecimento é para todos. É claro que existem responsabilidades maiores, mas não significa que alguém deve se sentir diminuído simplesmente porque não chegou num cargo eclesiástico, numa posição que o outro está. Todos devem reconhecer o valor do trabalho que exercem. É o pensamento que eu tenho. Então, se ele faz e reconhece que aquilo é um trabalho útil para Deus e que ele está fazendo aquilo que Deus realmente vocacionou, aquela pessoa vai fazer com alegria, não vai sentir, como o senhor disse, aquilo um peso, ele vai, pelo contrário, ele vai se sentir privilegiado, porque entre tantas pessoas, Deus nos escolheu e nos chamou para trabalhar numa determinada área. É um privilégio muito grande. A propósito, pastor, essa parábola do 25, de Mateus 14 ao 30, Jesus, ali está escrito que o Senhor da parábola, que é uma figura de Jesus, dá 1 talento para um, 2 para outro e 5 para outro. Então, Jesus, ele distribui conforme a capacidade. Um teve 35 quilos, que a gente usa aqui a expressão talentos para 35 de ouro, de prata ou de bronze. Ele dá conforme a capacidade. Então, se ele dá conforme a capacidade, eu preciso entender aquilo que ele colocou nas minhas mãos. E o que ele requer? Vou voltar em 1 Coríntios capítulo 4. Importa que nos considere ministros e que o ministro seja encontrado fiel. Porque essa palavra também ensina-nos que Deus não vai nos cobrar aquilo que Ele não nos deu, mas Ele vai cobrar tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Então as pessoas que estão nos assistindo não se sentem inferiorizadas. Eu não sinto que o meu trabalho é tão importante. Não, todo mundo é útil, todo mundo é importante no reino de Deus, todo mundo é relevante no reino de Deus. Sinta-se um privilegiado e entenda que o Senhor lhe chamou conforme a sua capacidade. Se é na vocação diaconal,
e você é fiel a essa chamada, você está honrando a Deus com a fidelidade. Porque essa parábola também, ela conta que a fidelidade, ela honra o Senhor. Então, se o diácono, ele é aplicado, ele é diligente, ele exerce o ministério com excelência, você está cumprindo o propósito que Deus colocou nas suas mãos. Não adianta nada você querer galgar grandes títulos, lugares estratégicos, se você não é fiel. Seja fiel naquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque é o que Deus vai cobrar de você, aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Então nós precisamos entender, Deus dá a cada um conforme a capacidade. Pastor Alan, nós vemos muita competição hoje, né? Entre os obreiros, pregadores, às vezes, como diz o ditado popular, um puxando o tapete do outro, falando mal um do outro, às vezes competindo para ver quem prega melhor e tal. Infelizmente, é triste a gente falar desse tipo de coisa, mas infelizmente acontece, né? Qual o conselho que o senhor tem para os obreiros com relação a essa questão de competição? Tem um teólogo no Brasil muito famoso, ele é até escritor, né? um teólogo muito bom, eu tenho muito material dele. Ele traz uma perspectiva sobre isso muito interessante. Ele fala que isso é um tipo de cegueira. Esse tipo de comportamento é quem ainda não aprendeu a conhecer Deus. Porque quando eu conheço Deus, eu vou ter nitidamente um conceito bíblico de quem Deus é. O conhecimento de Deus, ele vai me dar lucidez de quem eu sou e também a importância do outro. Esse campo da competição, ele precisa ser tratado de forma mais séria, porque nós estamos tratando de alguém que possivelmente não conhece o Senhor. Eu sempre gosto de usar, pastor Alexandre, o exemplo do Isaías, né? Isaías capítulo 6. Quando nós lemos o capítulo 5, ele lança um monte de ais lá, né? Depois o pessoal em casa pode ler. Quando ele tem um vislumbre da glória de Deus, ele sai daquela experiência, ai de mim. Então, ele tem lucidez, ele tem consciência de quem ele é, ele esquece o universo do outro e ele vê a sua própria miséria. Então, o primeiro ponto, as pessoas que têm esse tipo de comportamento, ele não tem ciência de quem é Deus. Também nós combatemos com a teologia de João Batista, né? O João Batista faz uma declaração muito interessante que precisa ser resgatada. No capítulo 3, se eu não estou equivocado, importa que ele cresça e que eu diminua. Paulo, fazendo uma conexão com esse texto, ele diz no capítulo 2, verso 3 de Filipenses, considere o outro superior a você. Aí tem no verso 5 também, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, se nós estamos vivendo esse ambiente de competição, de esse complexo de superioridade, eu penso que o primeiro ponto é uma falta de conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus vai me trazer a sensatez de quem eu sou, de quem é outro. Segundo lugar, é de nós não termos o sentimento que houve em Cristo Jesus. E dentro dessa parábola, é entendermos que Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. Bom, se Deus me chamou para determinada área, e foi a capacidade que Ele me deu, isso deveria ser eliminado, né, do meu ministério. Competição, inveja e disputa. Eu nunca vou conseguir ser o outro. Eu posso admirar pessoas podem me inspirar, mas Deus me chamou a mim, com as minhas limitações, também com algumas habilidades naturalmente, né? Deus já conhecia-nos antes de nos chamar, conhecia as nossas limitações, mas aprove a Deus na sua graça e misericórdia nos escolher. Então quem tem esse tipo de comportamento, de soberba, de orgulho, precisa urgentemente orar para que Deus abra os seus olhos, para que contemple a grandeza do Senhor e também entender que Deus chama cada um conforme a capacidade, Deus deu cada um talento, uma habilidade, e todos são importantes, né? Eu não consigo, por exemplo, lá na Igreja Batista em Ouro Preto, ser o porteiro, servir como diácono, não consigo servir o louvor, pregar e ir para a porta. Não, a gente só faz isso quando nós estamos sozinhos, que é uma dor de cabeça. Mas nós precisamos sair do pedestal e sempre considerar o outro em maior honra do que nós. É um princípio bíblico, né? A propósito, a pirâmide do reino de Deus ela é inversa. No mundo se mede a grandeza de alguém pelo tanto de pessoas que servem essa pessoa. No reino de Deus se mede a grandeza de alguém pelo tanto que essa pessoa serve. O próprio Jesus, né, falou assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu penso, pastor, que lá no céu haverá muitas surpresas, né? Pessoas que trabalham nos bastidores terão lugar de evidência lá. E tem muitas pessoas em ambiente de destaque que não serão tão reconhecidos. Então nós precisamos rever o nosso conceito em relação ao amor, em relação a honrar outras pessoas. A igreja precisa voltar esse conceito. Eu sempre digo, pastor Alan, que
Todos os dias nós passamos pelo escrutínio de Deus. O escrutínio de Deus é aquilo que Deus julga no nosso interior, na nossa intenção. É o julgamento de Deus nas nossas intenções. Antes de Deus julgar as ações de alguém, Ele vai julgar as intenções desse alguém. Então, quando alguém tem no seu coração a intenção de disputa, a intenção de competição, de fazer por uma competição ou por uma disputa, ali automaticamente ele já está sendo reprovado por Deus, mesmo que faça um trabalho bem feito, porque Deus julga a intenção que está por trás daquilo que a pessoa está fazendo. Também sempre digo que nós nos completamos, como o Senhor disse, Deus não faz a sua obra toda através de um homem só. É por isso que Deus deu, através do seu Espírito, diferentes dons à igreja, né? A uns Deus deu o dom da palavra, da sabedoria, a outros a palavra da ciência, a outros o dom da visão, de profecia, e assim por diante. Por quê? Porque nisto é trabalhada a questão da edificação mútua da fé. Ou seja, eu te edifico com o dom que Deus me deu e você me edifica com o dom que Deus te deu. Essa também é uma das grandes razões por que nós não podemos deixar de frequentar o templo, né? Nós estamos vivendo um período em que existem muitas pessoas desigrejadas que não querem frequentar templos, alguns querem cultuar apenas pela internet, outros até ceia hoje estão tomando através da internet, né? Mas é importante nós nos reunirmos no templo por isso, porque todos são importantes e todos, de alguma forma, podem ser usados por Deus para acrescentar com o crescimento do reino. Sim, é uma necessidade, né? O Jesus falou assim, orai ao dono da seara, rogai para que haja, né, mais ceifeiros, e as pessoas precisam se envolver. Agora, é triste, né, nós percebermos que nesses últimos dias as pessoas, em vez de estar mais perto, estão se afastando. É um fenômeno que nos assusta e que eu não quero ser pessimista aqui naturalmente, mas vai crescer, né? Nos últimos dias é inevitável. Pastor Alain, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Foi uma alegria tê-lo aqui nesse momento de bate-papo aqui no canal da Escola de Líderes no Brasil. Se o senhor quiser deixar o seu contato, o seu telefone, seu e-mail para as pessoas que quiserem. O senhor está lançando um curso também, não é isso? Sim. Pastor, obrigado pelo privilégio de servir, estar com vocês aqui. Eu cresci muito esse final de semana, né? Estar com vocês é sempre um tempo de crescimento, de inspiração. Nós temos um canal no YouTube, né? Primeira Igreja Batista Nacional em Ouro Preto. Ali está muitas das nossas preleções voltado para a área de liderança. Em breve nós vamos lançar uma plataforma para desenvolver a liderança. Nós temos um instituto chamado Instituto Lidere, e eu também vou estar lançando um e-book. Todas as ministrações estará reunidos em um livro e você poderá adquirir, tá bom? O Insta é alan.app, sempre ali também eu deixo uma reflexão e reitero, né? Todas as reflexões voltadas para a área de liderança. Eu penso que é importante nós afiarmos a lâmina para que nós sejamos mais eficientes. Deus abençoe. E em Ouro Preto, Rua das Flores 105 Centro, nós vamos te aguardar com um café e um queijinho mineiro abençoado. Deus abençoe. É isso aí, meus irmãos. Esse foi um bate-papo aqui que nós tivemos no canal da Escola de Líderes com meu amigo Pastor Alain. Muito obrigado a você que participou. Deus te abençoe. Um grande abraço. Até a próxima.